E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 8, os versículos 14 e 15, dizem-nos o seguinte: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Meu querido amigo, meu irmão, você que é um pai de família, uma mãe de família, uma dona de casa, um filho, você que é um membro de um lar, esta experiência que Pedro teve com Jesus, ela é maravilhosa, porque ela mostra a diferença de um lar com Jesus e um lar sem Jesus. O lar aonde Jesus entra, logo a diferença se faz notar. Pedro saiu para trabalhar, foi até a sinagoga e lá convidou Jesus para ir com ele até a sua casa. O texto diz que só foi Jesus chegar na casa de Pedro e ver a sua sogra ardendo em febre, ele fez a diferença e curou-a. Jesus, quando entra numa casa, ele cura qualquer que seja o mal. Às vezes, o problema está nos filhos. Os filhos podem estar envolvidos com muitas companhias complicadas, envolvidos com gangues, com drogas, com homossexualismo, com roubo. Às vezes, o filho está passando por uma fase difícil. Às vezes a filha está envolvida num relacionamento complicado. Às vezes é o próprio pai e a mãe que estão vivendo uma fase conturbada do relacionamento. É para isso que Jesus precisa entrar em cada lar. O que Jesus quer no lar é reestruturá-lo. É colocar cada coisa no seu devido lugar. E aquele que está sadio, ajudar a curar o outro que ainda está enfermo. Normalmente no lar, Jesus entra através do coração de alguém. No caso aqui que lemos, ele entrou naquele lar através da vida de Pedro. Foi Pedro quem o convidou. E porque Jesus entrou na sua casa, porque Jesus estava na companhia de Pedro, Pedro levou para a sua casa o que faltava. Naquela hora, o que faltava era cura. Mas, dependendo do lar, Jesus proporciona um outro tipo de solução. Você não desista da sua família. Se você está tendo um problema com a sua esposa ou com seu esposo, saiba que a maioria das pessoas que se separam e que contraem um outro relacionamento, elas acabam chegando a ter os mesmos problemas, mudam os nomes, às vezes muda até um pouco a aparência, mas os problemas com o tempo, eles voltam a vir à tona. Enquanto Jesus não governar aquela casa, enquanto Jesus não for o Senhor daquela casa, enquanto a presença de Jesus naquela casa não fizer toda a diferença, haverá sempre um enorme mal-estar entre filhos e pais, entre os próprios irmãos, entre os próprios pais. Daí o porquê a necessidade de se ter um pouco de tolerância. É comum em casa as pessoas não terem tolerância. É muito frequente a pessoa ter uma atitude em casa grosseira, estúpida, preguiçosa. Na rua ela é gentil, ela é cortês, ela é trabalhadora.
Na igreja, ela é uma pessoa dedicada, mas na sua casa ela não quer fazer nada. Olha, o melhor lugar para que a pessoa comece a demonstrar a mudança é na sua casa. Há um ditado popular que diz que o costume da casa vai à praça. Se a pessoa dentro de casa não for uma pessoa educada, se dentro de casa ela não exercer uma palavra tolerante, ela não tiver controle sobre os seus impulsos, com certeza na rua ela vai ter problemas. Há de se ter muita sabedoria. A palavra de Deus diz: a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Nós podemos também dizer que o homem sábio edifica o seu lar, que os filhos sábios edificam o seu lar. Às vezes, o casal está passando por um momento tão difícil que é o filho que tem que, nessa hora, pedir para Deus lhe inspirar e abençoar seu pai, abençoar sua mãe. Muitas das vezes, a mãe já não sabe mais o que fazer. É o pai quem tem que agir. Às vezes é o pai que não sabe o que fazer e a mãe tem que agir. De formas que numa casa, um precisa do outro. Pedro estava na vez de ajudar a sua sogra e ajudou, levou Jesus e Jesus a curou. Mas numa mesma casa, existem momentos diferentes que cada um dos componentes da casa vive. Tem hora que é um que está precisando da atenção, da mão estendida, da compreensão, da tolerância, etc. Mas vai chegar a hora que aquele que um dia foi ajudado também irá ajudar. Não é possível que a pessoa seja como o mar morto, só faz receber água de todo lado, como é o caso, e nunca repassa essa água para nenhum lugar. Por isso o seu nome é mar morto. Uma pessoa numa casa, ela tem que entender que ela é uma pessoa integrante daquela família, e por isso ela tem um papel, ela tem uma função, ela tem uma participação muito importante. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu estou lendo agora o Salmo 127, mas eu li Mateus. De sorte que toda a palavra de Deus, o projeto de Deus para uma vida, não é um projeto isolado, solitário. Ninguém será feliz sozinho. Uma pessoa em si mesma, ela não se basta, porque senão ela vai ser escrava da solidão, do isolamento, e aí vem logo a depressão. Vem logo uma tristeza profunda que a faz ficar como um estranho no ninho. Ela mesma não vai ter prazer na vida que vive. O projeto de Deus é coletivo. É que as pessoas, embora diferentes, se ajustem, se encaixem, se tolerem, aprendam a conviver, edifiquem relacionamentos sólidos, respeitosos, onde um se interessa pelo outro e na contramão deste interesse, ele também é objeto do interesse do outro. Meu querido amigo, meu querido irmão, hoje, por muito pouco ou quase nada, os lares estão sendo desfeitos. A qualquer desentendimento, o casal quer logo ir embora de casa, ou é o homem ou é a mulher. Em qualquer mal-estar, logo procura uma outra alternativa, que não a de superar aquele desafio, a de enfrentar a luta e superar. Porque
A corda de 3 dobras é quando Deus entra na vida de um casal. E quando Deus entra na vida de um casal, ele também atinge positivamente os filhos. Quando Jesus entra na vida de um filho, ele também, com o tempo, vai atingir positivamente a vida dos seus pais. Às vezes, isso demora um pouco, mas de tanto a pessoa perseverar, ela vai conquistar e vai ver o seu objetivo maior, que é o seu lar feliz. O que adianta, como diz o texto no Salmo 127, a pessoa trabalhar, e muitas são as pessoas que no argumento de trabalhar não dão atenção na sua casa. Muitas são as pessoas que na estratégia de poder alcançar um espaço na sociedade, acabam perdendo espaço dentro da sua própria casa. É quando a pessoa olha e diz, mas o que é que eu estou fazendo da minha vida? Que caminho é esse que eu estou percorrendo? Que estratégia é essa que eu estou usando? O meu lar está desmoronando e eu, ainda que involuntariamente, estou contribuindo para isso. Eu não estou parando para pensar. Pense em cada componente da sua casa e veja de que forma você pode colaborar com ele. Não quer dizer que você tenha que carregar tudo na sua costa. Não, mas não se esquive quando chegar a hora de colaborar. Quando Pedro levou Jesus para sua casa, ele não sabia que a sua sogra estava enferma. Mas por ter levado Jesus, logo ele produziu benefício. O benefício sempre iria acontecer. No caso, é porque ela estava doente. Mas se ela tivesse um outro problema, ele também seria solucionado. Porque aonde Jesus está, a luz chega, a bênção chega, a vitória chega. Nós não podemos lhe propor outra coisa, senão deixar Jesus entrar primeiramente no seu coração. E por estar no seu coração, na sua casa, e sobretudo na sua casa. É claro que ele tem que estar com você na sua escola, no seu trabalho, no trânsito, aonde quer que você vá, na igreja. Mas na sua casa, é lá que tudo realmente faz sentido. O objetivo de qualquer pessoa é a sua família. Mas se uma pessoa se desilude da sua família, então esta pessoa seguramente ela está completamente desorientada. Ela não tem mais um sentido real da vida. Que adianta uma pessoa construir um prédio se ela não consegue construir a sua casa? Que adianta a pessoa construir uma fortuna se ela não consegue construir a sua casa? Que adianta a pessoa construir o seu ministério se ela não consegue construir a sua casa? Não adianta você construir um grande relacionamento se você não constrói a sua casa. Olha, o Senhor está nesta oportunidade te dizendo, eu quero ser o teu parceiro nessa jornada. Eu quero te ajudar a construir um lar simples, mas abençoado. Um lar que é capaz de enfrentar todas as tempestades, mas por estar edificado na rocha, ele supera a tempestade que quer derrubá-lo. Mas a Bíblia diz, a casa edificada na areia. Casa edificada na areia é quando uma pessoa não tem na sua base o Senhor Jesus. Ela não tem os alicerces fortes que só o Senhor Jesus é capaz de dar a estabilidade que ela precisa para suportar os vendavais. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu quero te fazer um grande apelo agora. Talvez vai chegar um momento em que você vai ter que fazer muito pelo seu lar. Faça. Vale a pena. Todo o sacrifício, todo o esforço, toda a dedicação que você tiver que fazer, faça. Você não vai se arrepender. Você vai se arrepender se você não fizer. Você vai se arrepender se você desistir. Você vai se arrepender se você disser, deixa pra lá, não tô nem aí. Cada um que se vire, vou cuidar da minha vida. Não, você não está cuidando da sua vida. Porque a sua vida está diretamente ligada à sua família. A que existe e a que você vai construir. Hoje você faz parte de uma família. Ou ontem você fez parte de uma família. E hoje você construiu a sua. Ou então amanhã você vai construir a sua. E aí você tem que ter bases sólidas. Você tem que ter estrutura para suportar as lutas que certa e seguramente vêm.
Não desiste, meu irmão. Não desiste. Conserta o teu lar a partir de ti mesmo. A melhor forma de nós melhorarmos uma situação é nós mesmos, cada um, como disse o apóstolo Paulo, examinando-se o homem a si mesmo, ele corrigindo. Se ele era estúpido, ele não é mais. Se ele era pirangueiro, agora ele é um homem que tem prazer em investir na sua casa. Se ele era uma pessoa mentirosa, ele já não mente mais. Se ele era uma pessoa que se beneficiava de todos, agora ele tenta colaborar. Seja o que for, isso varia muito de acordo com a idade, de acordo com a posição, de acordo com o papel que a pessoa tem na sua casa. O que importa, na verdade, é que você ajude a sua casa. Salomão só tinha 14 anos quando recebeu a responsabilidade de substituir Davi. E o que foi que ele pediu para Deus? Ele não pediu riqueza, ele não pediu a cabeça dos inimigos, ele sequer pediu longa vida. Ele pediu sabedoria. Ele queria ter sabedoria para compreender as pessoas. No papel de juiz, como rei que era, ele teria que julgar os casos. E para ele não se posicionar de um lado injustamente, ou de um outro lado erradamente, ele agia com a prudência e ele tinha da parte de Deus a inspiração para sempre mediar, pacificar as relações e equacionar o problema. Salomão contribuiu para que a casa dele fosse edificada. Eu e você temos um papel importante na sociedade, mas não adianta o nosso papel na sociedade se nós não tivermos primeiramente um papel preponderante na nossa casa. Se nós não ajudarmos a edificar a nossa casa, teremos uma sociedade completamente desestruturada. É por isso que o projeto de Deus para a civilização é a família. Deus, ele constituiu homem e mulher, filhos e filhas. E a partir daí derivam-se muitas coisas. Não desista do seu lar. Se ele está passando por qualquer tempestade, esta é a hora de dizer, é em Jesus que estamos firmados. A tempestade passa, vem a bonança, e você diz que valeu a pena nos estruturarmos em Jesus, porque nenhum vendaval nos derrota. Coloque no seu coração esse desafio. Eu não vou desistir. Eu vou pedir para Deus sabedoria, para que eu saiba agir e reagir dentro da minha casa, para que eu cumpra o meu papel como prioridade na minha casa, para que eu seja um edificador da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, neste momento, ó Deus, eu te peço para cada um dos ouvintes, aquilo que Salomão pediu para ele. Pai, dá sabedoria para este homem e para esta mulher, para este filho e para esta filha, para todos esses que compõem esta família agora, Pai. Inspira-os, ó Deus, para que eles, na tua presença, te tendo em seus corações, eles possam, como Pedro, também levar para a sua casa a maior bênção que és tu. Pedro levou-te para a sua casa, e lá na sua casa, assim que o Senhor chegou, a diferença se fez, e a sua sogra ficou logo curada. Que todos aqueles que estão ouvindo esse programa e recebendo esta oração, levem para sua casa o Senhor Jesus. Levem no seu coração, levem no seu amor maior. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria para este casal, dá sabedoria para estes filhos, para que eles possam, ó Deus, enfrentar e superar as lutas, as adversidades, os temperamentos, os gênios, as necessidades, as enfermidades, as contendas, as discórdias, tudo, Deus. Que eles tenham sabedoria, que eles se perdoem, que eles se deem uma nova oportunidade, que eles possam, ó Deus, reconstruir a sua casa e serem felizes, e serem muito felizes, e que eles possam dizer, da minha família eu não vou desistir, eu não vou desistir do meu pai, eu não vou desistir da minha mãe, eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir de ninguém que compõe a minha família. Eu vou lutar pela minha casa, assim como eu luto pela minha vida. A minha vida é a minha casa. Em nome de Jesus, oramos e os abençoamos. Amém e amém. Entra na minha casa, entra na minha vida.
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.